Opa, agora sim. Boa noite, meu povo, todos bem? Estamos aí na maratona de Valparaíso, né? Tia Amanda não tá deixando vocês em paz. É sábado o dia todo, é sábado à noite, é segunda de manhã, terça à noite. Vamos ter aulas gratuitas quarta, quinta e sexta. Ainda vamos ter de legislação educacional, de RID. Eu falo RID, né, gente? RID Goiás. Oh, meu Deus do céu. Atualidades Goiás, né? E também matemática. E no sábado a gente vai ter o nosso simulado, né? Esse simulado vai ser bastante interessante, pessoal, porque vai ser diferente. Não vai ser aquela aula que fica entrando e saindo o professor toda hora, né? É um simulado que os professores estão elaborando, tá? E aí vocês vão fazer esse simulado, eu vou passar para vocês as instruções que vocês vão pegar o simulado, imprimir bonitinho. E aí durante a manhã vocês vão fazer como vocês estivessem na prova fazendo, tá? 3 horas de duração. E aí à tarde vai entrar todos os professores que elaboraram essas questões e cada um vai entrar corrigindo. E aí vocês vão ver as fragilidades, o que que vocês precisam, né? Ver ainda, né? Por ser tá em cima da hora, né? Para assim vocês conseguirem fazer a prova. Então, no final, eu falo mais um pouquinho aí desse simulado, tá bom? Então, olha só, o que que a tia Amanda fez aqui? Eu vou fazer uma revisão geral de conhecimentos pedagógicos. Então, aqui vai estar incluso conhecimentos pedagógicos específico para, né, para professor, aí de séries iniciais, e também coloquei um pouquinho de legislação. Então, eu coloquei, acho que foi 18 questões, né? Não, 16, né? Então, deu uma arrochada aí, porque geralmente eu coloco um pouquinho menos, porque eu fico aprofundando bastante, né? Cada questão, mas eu resolvi colocar mais. Então, gente, hoje não tem hora para acabar, tá bom? E eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Não me abandonem, beleza? Prometem? Então vamos lá. O que que eu fiz? Fui no site do Que Concursos e peguei ali questões da Banca Verbena somente de 2025 e 2026. Tá bom? Então a gente vai fazer cada uma delas, vamos debater e não se preocupem que no final eu vou estar mandando esse material aí nos grupos oficiais. Tem gente que está no grupo Educação Simulado, tem outros que estão no grupo de Valparaíso. Todos esses que são oficiais da Tia Amanda, vocês vão estar recebendo aí. E vou estar colocando a gravação no YouTube, tá? Até amanhã. Mas mesmo estando no YouTube, vocês não me abandonem também, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos comigo, porque foguete não dá ré, e eu não gosto de dar moleza, não. Então vamos iniciar aqui, né? Vamos começar com a questão de número 1, pessoal, que fala sobre metodologia de trabalho com projetos. Tranquilo? Então vamos lá. Ô, professora, já colocou aqui a resposta? É que eu fui tentar afastar aqui o ícone aqui do Zoom, apertou sem querer. Finge que vocês não viram a resposta, tá? Então vamos lá. Era início do ano letivo e uma educadora que trabalha com uma turma de crianças com 5 anos resolveu inovar. No ponto de partida, ela considerou os conteúdos de conhecimento. Depois, os inseriu em uma ação que se desdobrou em um conjunto de aulas nas quais as crianças defrontaram situações problema, buscaram respostas, propuseram novas perguntas, fizeram experimentos, escutaram contações de histórias, convidaram seus avós e finalizaram com a produção de desenhos. Ah, bacana. Inclusive, pessoal, eu gosto de enviar sempre o simulado para vocês antes, porque que eu gosto que vocês fazem? Que nem vai acontecer sábado agora, né? Vocês fazem, né? E depois vocês aguardam a correção, que isso, a aprendizagem é melhor. Então vamos lá, gente. O modo que essa educadora ela trabalhou com essas crianças de 5 anos de idade. A referida educadora ela fez uso de quê? E aí? O que que vocês responderiam aí para mim? Letra A, ela usou metodologia de ensino tradicional. B, metodologia de trabalhos com projetos. C, didática tecnicista. Ou D, didática clássica de Comênios, ou seja, didática magna. Olha o que que ela fez. Ela partiu de um, né, saiu de um ponto de partida, fez uma ação, fez um conjunto de aulas que as crianças tinham situações, né, defrontavam situações, problemas, fizeram experimentos, escutaram contação de história. Então, tudo isso, gente, está ligado ao quê? A metodologia de trabalhos com projetos. Então, a gente fica com a letra B correto. Parabéns para quem respondeu aí, tá? Então, olha só.
Quando eu falo de metodologia de trabalho com projeto, gente, ele vai organizar o quê? O processo pedagógico a partir de um tema central. Ou seja, ela pegou um tema central ali, desdobrou em situações, problemas, fez contações de história, ainda chamou os avós, né? Então ela desdobrou essa atividade, esse ponto central em quê? Em atividades diversificadas e interdisciplinar, né? Então, quando a gente fala de metodologia de trabalho com projetos, a gente vai lembrar o quê? De John Dewey, né? E também sistematizada por Kilpatrick. Coloquei o nome dele aqui porque pode ser que a banca cobre, né? E eles falavam o seguinte, que vai o quê? O professor ele vai partir de uma situação, problema real e que vai envolver o quê? Pesquisa, experimentação, produção coletiva. Lá no caso da questão do enunciado, foi descrito como, gente, que todos esses elementos estão presentes. Então, houve um ponto de partida temático, houve uma situação, problema, houve experimentos, contação de histórias, houve participação da comunidade, que no caso foi os avós, tá? E no final, houve uma produção de desenhos, certinho? Por isso que a letra, a número um é a letra B. E aqui eu coloquei para vocês, gente, as palavrinhas-chave. Opa, coloquei aqui as palavrinhas-chave para vocês, tá? Ah, esse daqui eu não consigo marcar, gente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vai ter sem marcação aqui hoje, tá? Então, eu coloquei aqui de verdinho para vocês as palavrinhas-chave, né? Então, situação, problema, com uma ação integrada, com uma produção final, a gente tem a pedagogia de projetos. Tranquilo, gente? Deu para entender? Tá bom o ritmo aí? Olha que a Verbena ela gosta de cobrar. Lembrando que todas essas questões eu peguei da Verbena, eu coloquei lá no que concursos 2025. Não estou ouvindo você, prof. Ixi, gente, vocês estão me ouvindo, galera? Falem aí comigo. Meu Deus, eu conversei tanto agora explicando a questão, tá? Márcia, faz o seguinte, sai do Zoom e entra novamente, que pode ser algum probleminha aí seu. Gente, que susto que eu levei, porque eu conversei tanto agora, né? Ai, gente, tão tranquilo. Então, a gente ficou aí com a questão número um, a gente ficou com a letra B, certinho, meus amores? Então, vamos lá. Todas as questões da Verbena 2025/2026, tá? Vamos então para a questão de número 2. Vamos entrar aí, gente, na nossa base master de quando a gente fala de conhecimentos pedagógicos e que a gente não pode deixar de ir para a prova sem saber que é tendências pedagógicas. Eu falo para vocês, quando vocês forem estudar conhecimentos pedagógicos, a primeira coisa que vocês têm que estudar são tendências pedagógicas e história da educação brasileira. Por quê? Porque as tendências pedagógicas são as concepções de educações, né, de educação que ocorreu no Brasil desde quando o Brasil era colônia até os dias atuais. Então, quando a gente sabe de tendências pedagógicas, automaticamente a gente consegue responder vários outros tópicos, como teoria do currículo, relação professor e aluno, bases psicológicas da educação. Então, várias coisas a gente consegue responder com tendências pedagógicas, tá bom? E a questão de número 2, ela vai falar aí, gente, da tendência pedagógica tecnicista, tá bom? E ela diz assim: entre as tendências pedagógicas que tiveram importante lugar no campo pedagógico brasileiro, poucas tiveram tanta longevidade e presença como a tendência pedagógica tecnicista, marcando a educação brasileira desde a segunda metade do século XX. A tendência pedagógica tecnicista caracteriza-se como uma perspectiva, ó, minhas meninas já responderam aí, né? Moderna de educação voltada ao interesse da comunidade local? Não, gente. O que o tecnicismo não se importava era o interesse da comunidade ali, tá? B, progressista, ó, não vou nem continuar. O tecnicismo, gente, ele tá dentro de uma tendência liberal e a tendência liberal, ela não é progressista. A tendência progressista, né, a pedagogia progressista, ela vem, né, abre assim com chave de ouro, é o Paulo Freire com a pedagogia libertadora. Tá? Então, tecnicismo ainda está dentro da pedagogia liberal. E a pedagogia liberal, gente, ela focava no status quo. Ou seja, a sociedade ela tem que estar como tá. Ou seja, a sociedade ela é harmônica, ela é perfeita, não há crianças com problemas, não há crianças com deficiência, tudo tá lindo, tá tudo harmonioso, a sala de aula ela é homogênea, todas as crianças aprendem de forma igual, segundo aí dentro, né, de uma pedagogia aí liberal, tá?
A C diz o seguinte: crítica que concede aos meios instrucionais um papel secundário? Não, gente. E a D, liberal que concebe o ensino como ação instrumental e a escola com papel funcional no sistema social. Perfeito, gente, é exatamente isso. A pedagogia tecnicista, gente, ela surgiu aí no meados da década de 60, juntamente com a ditadura militar. E quando chegou a ditadura militar, qual era o objetivo da educação ali? Era formar mãos de obras qualificadas e baratas para estar trabalhando, né? Porque estava vindo muitas fábricas e indústrias para o Brasil. Então havia necessidade de ter essas mãos de obras qualificadas baratas. E não eram os filhos dos ricos, gente, que ia fazer curso técnico e trabalhar em fábrica, não. Quem fazia os cursos técnicos eram quem? Os filhos, né, do pessoal mais carente. Por isso que Saviano ele chamava o quê? De uma educação dualista. Então tinha a educação para os ricos, em que os filhos dos ricos iam fazer graduação, faculdade, e tinha o pessoal mais carente, os pobres, né? Próprio assim, a grosso modo falando, que iam fazer o quê? Os cursos técnicos e profissionalizantes aí. Tranquilo, meus amores? Então, com isso, a gente ficou com a letra D. Então, né, liberal, o ensino como ação instrumental. E aqui coloquei um resuminho para vocês, tá? Que a tendência tecnicista ela surgiu na metade do século XX, influenciada pelo behaviorismo de Skinner, né? E pela teoria do capital humano. Então, valorizava a eficiência, a racionalidade e os meios técnicos do processo educativo. São até palavrinhas-chave, gente, que a gente fala em relação aí ao tecnicismo. Então, falou de eficiência, eficácia, racionalidade, a gente vai ligar a tendência tecnicista, tá bom? E aqui coloquei para vocês, gente, quais são, né? Vocês estão vendo aqui o mousezinho, né? A seta. Então, vocês acompanham a minha seta aqui. Quais são as características centrais? Então, o ensino como ação instrumental, a escola com papel funcional na sociedade, a ênfase em objetivos mensuráveis e a perspectiva liberal, ou seja, o tecnicismo ele não estava dentro de uma educação progressista, tá bom? Pelo contrário. E aqui coloquei uma referência para vocês, né? O livro de Saviano, Escola e Democracia, que é um livro maravilhoso, que eu tenho ele. Depois, quando passar a prova, se vocês quiserem, depois tem vários sites aí de sebo para vocês poderem comprar esse livro. Ele é muito bom, né? Ele também, Saviani vai falar das tendências pedagógicas, né? E ele fala que o tecnicismo é uma vertente da pedagogia liberal e não da pedagogia, né, crítica. Ou seja, a gente fala que ela é não crítica, porque na tecnicista não há uma transformação da realidade de vida do sujeito, né? A pessoa ela não usa a educação para mudar a sua vida. Vocês estão aqui agora, é, quase 8 horas da noite, numa terça-feira, vocês podiam chegar do trabalho, podia estar descansando, podia estar deitadinho, e o que que vocês estão fazendo agora? Vocês estão aqui estudando, porque vocês estão usando, né? O estudo para mudar a realidade de vida de vocês. Através do quê? Do concurso público, né? Que vocês vão tomar posse em Valparaíso de Goiás. Tranquilo, meus amores, até aqui? Então, número 2, a gente fica aqui com a letra D como correta. Então, vamos lá para a nossa questão de número 3. Agora a gente vai falar do currículo, tá bom, gente? Currículo multicultural. Em um município da região norte, a Secretaria de Educação elaborou uma proposta curricular. Gente, quem está rabiscando meu slide aí, povo, para aí, por favor. Em um município da região norte, a Secretaria de Educação elaborou uma proposta curricular que, sem deixar de considerar a BNCC, visava incorporar a diversidade cultural, ou seja, indígena, população ribeirinha e imigrante, considerando relações de poder, questão de gênero, racismo, religiosidade e modo de vida da população. Essa ação se baseia numa perspectiva de qual currículo aí, pessoal? Do currículo estudando e com uma grande dor de cabeça. Ô, Leidiane, faz o seguinte: fica deitadinha no escuro e fica só escutando, tá bom? Oh, meu Deus do céu, mas ó, vai dar muito certo aí, viu? Então, gente, vai ser o quê? Letra B, multicultural. Gente, olha só. Região Norte. A gente sabe que cada região do Brasil tem a sua cultura, suas especificidades. Até porque a BNCC fala o seguinte, que cada
município, cada estado vai o quê? Escrever o seu currículo que vai ter ali as aprendizagens, né, ali essenciais, que é comum para todos os currículos do Brasil, né, que é comum para todos, e mais o quê? A parte diversificada. Então a gente viu aqui, ó, que tem o quê? A diversidade local. Então na região norte há muito indígenas, há muita população ribeirinha, há muitos imigrantes. Então aqui pegou a parte ali diversificada do currículo. E ainda considerou as relações de poder, as questões de gênero, racismo, religiosidade, né, os modos de vida da população. Ou seja, pegou a questão da diversidade. Então, aqui a gente se baseia no currículo multicultural, letra B. Parabéns para vocês que responderam aí, tá? E aqui eu expliquei para vocês que o currículo multicultural, ele vai reconhecer e valorizar a pluralidade cultural, étnica, religiosa e social dos sujeitos. Então, cada região ali vai ter a sua diversidade, vai ter a sua cultura, tá? Então, autores como McLaren e Michael Apple, eles defendem o quê? Que o currículo deve ser um espaço de reconhecimento das diferenças e de combate às desigualdades. Saímos de uma pedagogia tradicional que falava que a escola era harmônica, em que a sala de aula era homogênea, e agora a gente entra o quê? Numa sala de aula em que cada um tem as suas diferenças, cada um tem as suas especificidades, tá? Então a sala de aula ela não é homogênea, a sala de aula ela é heterogênea, tá bom? E aqui coloquei uma dica para vocês, tá? Então falou de diversidade, mais relações de poder, mais as identidades culturais, a gente está falando de currículo multicultural. Questãozinha aí da verbena, tá, gente? Que pode estar na prova de vocês. Porque cada vez mais, gente, as bancas de concurso na área da educação, eles estão cobrando a questão de diversidade e também de inclusão dos dois, tá? Então a gente tem que estar sempre atenta aí com eles. Tranquilo, meus amores? Então, com isso, gabarito 3, letra B. Gente, perfeito? Isso aí, Lohane. Firme e forte aí. Vamos, que foguete não dá ré. Vamos falar aí agora, né, dos documentos aí, né, que vai visar a integração das áreas do conhecimento. Qual é o documento que estabelece diretrizes que visam a integração de área de conhecimento, objetivos da aprendizagem, habilidades e competência? Gente, qual qual que é? O que que vocês dizem aí pra mim? Olha só aqui eu falei palavrinhas-chaves pra vocês. Quem assistiu a aula minha e já escutou eu falando da BNCC, já ouviu falar, né, que na BNCC a gente tem ali as áreas dos conhecimentos, tem os objetivos de aprendizagem, tem as habilidades e as competências, né? Então, eu tô falando do quê? Eu tô falando da BNCC, letra B. Muito bem, gente, parabéns. Então, olha só, o que que é a BNCC? Ela é um documento normativo que vai definir as aprendizagens essenciais para toda a educação básica brasileira. Então, o que eu falei para vocês, a BNCC, ela não é um currículo. Cuidado que a Verbena já colocou questões sobre isso. A BNCC ela não é um currículo, ela é um documento normativo e ela vai definir ali quais são as aprendizagens que tem que ter ali na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, que tem que ser comum a todos os estados e municípios do Brasil e mais, né, o Distrito Federal. Beleza? Qual é a integração, gente? A integração vai ser entre as áreas do conhecimento, as competências gerais, as habilidades e objetivos da aprendizagem de forma orgânica e progressiva. Ou seja, o aluno, ele nos primeiros anos das séries iniciais do ensino fundamental, ele vai ser alfabetizado. Quando ele termina o Fundamental 1 e ele vai para o Fundamental 2, ele já tem que saber o essencial, que é ler, escrever, interpretar texto, né, raciocínio lógico e as 4 operações. Quando ele vai para o ensino médio, gente, o que que acontece? Vai aplicar tudo que foi trabalhado no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental, né? E vai o quê? Preparar esse estudante ou para fazer um vestibular, né? Ou, eu não quero fazer faculdade, eu já quero estudar logo para algum concurso público nível médio. Beleza. Eu quero fazer um curso técnico. Beleza. Certinho? Então, gente, tudo isso daí vai abranger desde a educação infantil até o ensino médio, ou seja, durante toda a educação básica. Tranquilo, meus amores? Então, por isso que número 4 a gente ficou com a letra B como correto, tá? Então,
Vamos aí para a nossa questão de número 5, que diz o seguinte: as metodologias ativas são práticas pedagógicas que colocam os estudantes no centro da aprendizagem, tá, gente? Então, quem vai ser centro ali da aprendizagem, diferente da tradicional, vai ser agora o estudante. A metodologia em que os estudantes estudam os temas antes das aulas para trazê-los para explanação no tempo presencial denomina-se o quê, pessoal? A. Sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em problemas ou aula expositiva tradicional? E aí, olhando aqui, perfeito, gente. Sala de aula invertida, parabéns. E é isso mesmo que acontece. O estudante, ele vai levar o tema para casa, ele vai estudar, e aí, quando ele chegar na aula, ele vai ter o quê? Vai ter uma explanação ali presencial entre ele, os colegas da sala e os professores, tá? Então, perfeito. Letra A, sala de aula invertida. E aqui eu coloquei para vocês, tá? O que que acontece? Antes da aula, o aluno vai estudar vídeos e leituras em casa. Então, o professor pode passar links de vídeos, livros, né? O que ele quiser passar ali para ele. E aí, pessoal, quando o aluno vai para a escola e durante a aula, o que que o professor vai fazer? Ele vai orientar as discussões e as práticas ativas ali, sobre o que o estudante já estudou em casa, tá? E aí, que eu coloquei embaixo para vocês, tá? Na sala de aula invertida, né? Flipped Classroom. Esse inglês horrível. O estudante acessa o conteúdo antes da aula e o tempo presencial é dedicado à prática, à discussão e o aprofundamento. Então, é uma proposta por Jonathan Bergman, tá? E a Aaron Sams. Essa metodologia, o que? Ela vai o quê? Maximizar, né, o tempo de interação e aprendizagem colaborativa ali na sala de aula, tá bom? Então, falei de sala de aula invertida, coloquei aqui para vocês a explicação. Tranquilo, meus amores? Então, questão de número 5, letra A. Então, vamos lá na questão de número 6. Vamos falar aí um pouco da abordagem sociocultural. A abordagem sociocultural no processo de ensino e aprendizagem vai enfatizar o quê, meus amores? E aí? O docente visto como fonte do conhecimento? Não. O estudante que é visto sob a lógica da passividade da aprendizagem? Não, gente. Numa abordagem sociocultural, o estudante ele não é passivo. Passivo é lá na pedagogia tradicional. Já responderam, a galera tá muito afiada, parabéns. C. Aplicação de testes e medição da aprendizagem. Não, isso também era uma perspectiva tradicional. Então a gente ficou com a letra D, a importância do contexto cultural e social dos aprendentes. Então, gente, quando a gente vem para uma abordagem sociocultural, não é somente importante o que o estudante está aprendendo ali dentro da escola, mas o seu contexto cultural e social também. Por isso que aqui o estudante ele vai mudar sua realidade de vida, né, através do quê? Dos estudos. Então, ficamos aqui com a letra D. Parabéns. Contexto cultural e social dos aprendentes, tá? Então, a abordagem sociocultural, gente, quando a gente fala de sócio-histórico, sociocultural, a gente vai lembrar de quem? Do Vivi. Quem é Vivi, professora? Uai, gente, o Vivi é o Vygotsky, né? Eu chamo o Vygotsky de Vivi, o Piaget de Pipi e o Valon de Vavá, tá bom? E aí vai compreender, meus amores, que o desenvolvimento cognitivo, ele vai ser mediado o quê? Pela cultura, pela linguagem, pelas interações sociais. Então, Vygotsky fala que a criança ela vai aprender com a interação com o outro. No caso da escola, o professor ele vai, desculpa, o aluno ele vai aprender o quê? Ali, né? Tendo uma interação com o mais velho, mais maduro, que no caso na escola é o professor. Então ele diz que o conhecimento, ele não é construído de forma isolada, mas ele vai vir o que, gente, das relações entre o sujeito, né, nos contextos históricos, culturais aí. Tranquilo? E aí, o professor ele vem atuando como, gente? Ele vem atuando como um mediador aí do conhecimento. E o contexto social, ele é determinante para a aprendizagem. Coloquei aqui para vocês uma palavrinha que a verbena ama, ama, ama cobrar quando fala de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância que o aluno ele aprendeu sozinho, ali na casa dele, com os pais, com os amiguinhos, e o que ele vai aprender com a ajuda do mais velho, que no caso na escola é o
professor. Então, esse meio aqui, a distância entre o que o aluno sabe sozinho, o que ele vai aprender com a ajuda do outro, é o que eu chamo de zona de desenvolvimento profissional. Então, vocês têm que levar as EDP pro coração também, tá bom? Pro coração e pra prova, né, gente? Então, ficamos aí com a questão 6 como letra D. Certinho, meus amores? Então, vamos aí para a questão de number 7. Vamos falar sobre currículo. Os estudos sobre o currículo impactam a praxis pedagógica e o ensino-aprendizagem. O currículo tradicional apresenta o quê, meus amores? Qual letra que vocês colocariam? Olha só. Samsung, sua câmera está aberta. Gente, pior que antes de começar, eu fechei a câmera do povo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acaba atrapalhando, né, meus amores? Espera aí. Acho que eu interrompi aqui. Às vezes a pessoa nem percebe, né, gente, que tá com a câmera ligada. Então vamos lá. O currículo tradicional, ênfase na luta social por uma educação engajada e militante, mas nunca no Brasil. B. Foco na transmissão do conhecimento de modo repetitivo e uso de métodos mecânicos. Perfeito, gente. Era assim na pedagogia tradicional. O professor transmite conhecimento, o aluno vai memorizar para poder fazer a prova ali na avaliação que somativa. Então ficamos com a letra B. A C diz crítica às desigualdades sociais. Nunca que a tradicional vai se importar com as desigualdades sociais, porque para a pedagogia tradicional tudo está harmonioso, a sociedade ela é perfeita e maravilhosa do jeito que tá. E D, espaço de construção de identidades e subjetividades contemporâneas piorou. Então, ficamos aqui com a resposta, ficamos com a letra B, transmissão repetitivas e métodos mecânicos. Então, coloquei aqui para vocês, tá, gente? Na pedagogia tradicional, há uma transmissão de conhecimento. Pessoal, lembrando que dentro de uma pedagogia crítica, a gente também tem uma transmissão de conhecimento. Só que a diferença é que na pedagogia crítica é uma transmissão de conteúdos de forma sistematizada. Então prestem atenção. Quando vocês forem fazer a prova e tiver um item assim, de acordo com a pedagogia crítica, há uma transmissão de conteúdos, aí, tá errado. Gente, não coloque errado. Para e continua lendo. Se aparecer que é uma transmissão de conteúdo de forma sistematizada, tá certo, de acordo com a pedagogia crítica, porque eu vou transmitir o conteúdo para que o aluno use esse conteúdo para a vida dele fora da escola, que eu chamo de aprendizagem significativa. Agora, se falar que é somente uma transmissão de conhecimento, sem falar que é sistematizada, eu vou estar ligando à pedagogia tradicional. Tranquilo, gente? Então, Laiane, eu tirei essas questões, eu tirei do que concurso. Eu tenho a assinatura, né, do que concursos, e aí, quando eu vou pegar, eu peguei as questões, eu coloquei ali 15 tópicos, né? Eu coloquei ali para porque concursos separar 15 tópicos. E aí ele consegue separar 20 páginas de uma vez, né? Porque eu uso o pago, e aí você consegue salvar como PDF. Aí dessas 40 páginas, eu selecionei essas 18 e eu coloquei assim para ele filtrar, né? Instituto Verbena, questões 2025 e 2026. Aqui não tem nenhuma questão de 2024, 23, 22, não, só 25 e 26. E, gente, sim, as questões do Instituto Verbena, elas são assim, elas não são difíceis. E isso é ruim para a gente que está estudando. Tá, elas são ruins. Eu não coloquei em cada uma quais eram as bancas, porque na hora que eu fui organizar, né? Porque hoje foi muito corrido. Antes de vir para cá, eu fui lá pro NAP ainda, gravar a aula, ainda vim para cá para chegar às 7h30, tá? Pessoal, só desliguem o microfone aí, por favor. Professora, Oi. se caso lá tiver no lugar de colocar a palavra sistematizada, tiver simbólico, pode ser também? Conteúdos, transmissão de conteúdos simbólicos. Olha, eu nunca vi nenhuma banca Sebrasp, nenhuma falar de conhecimentos simbólicos. Você já viu alguma questão falar de conhecimentos simbólicos no lugar do Não, mas sistematização? eu já vi muita questão com esse nome, simbólico. Mais ligado à transmissão de conteúdos, falando assim, transmissão de conteúdo simbólico? Ou não? Isso. Era só o simbólico de forma isolada? Não, se caso ele. Eu tô perguntando se tem como. Pode trocar simbólico por sistemáticos. Olha,
Ao meu ver, quando eu falo, falo simbólico, eu não vejo como algo que o aluno vai usar esses conteúdos como uma aprendizagem significativa, como é a palavra sistematizado. Porque o que que quer dizer o sistematizado? Que o aluno ele vai sistematizar esses conteúdos, porque na pedagogia crítica a gente também usa muita coisa da tradicional. Quadro, livro didático, né? A gente usa muita coisa. E quando a gente fala sistematizado, é porque o aluno vai pegar esse conteúdo e ele não vai decorar para fazer uma prova numa perspectiva de uma avaliação somativa. A gente vai estar dentro de uma perspectiva de uma avaliação formativa. Ele vai pegar esse conteúdo para poder usar fora da escola. Por exemplo, eu vou trabalhar sistema monetário com o meu aluno. Numa perspectiva tradicional, o aluno só ia decorar para poder fazer a prova, acabou. Numa perspectiva crítica, eu vou ensinar sistema monetário para que meu aluno fora da escola, quando ele for na padaria para ele comprar um pão, ele saber quanto de troco ele tem que receber, ou seja, ele vai usar para a vida dele do cotidiano. Ao meu ver, assim, quando fala simbólica, eu não vejo ela como um sinônimo de sistematizado, Ah, né? entendi. É como se simbólico falasse assim, é um conteúdo simbólico, mas eu não vejo que o simbólico ele está soando para uma aprendizagem significativa. Mas eu posso depois dar uma pesquisada fundo, isso eu estou falando para você de uma forma que eu estou interpretando agora, tá? Que fala simbólica é como se fosse uma coisa ali simbólica ali que está ensinando e acabou. Quando eu falo sistematizado, é que o aluno ele vai pegar essa aprendizagem, né? Ele vai pegar ali no início da prática social inicial, como Saviani falava, o professor vai ensinar, ele vai chegar numa prática social final e aí ele vai pegar esse conteúdo para usar fora da escola para a vida dele, não somente para tirar uma nota na prova, assim, pronto, acabou. A minha interpretação, tá bom? Entendi. Tá bom? Obrigado. De nada. Diferencial nessa prova vai ser português e redação. Isso, Leitiana, foi uma coisa até que eu falei para vocês, o pessoal que fez o curso de redação sábado à noite, né? Que o Jonathan ensinou o esqueleto e quais os artigos coringas que servem para qualquer um. Gente, o que deixou muita gente com nota baixa nessa prova de Valparaíso que teve em março não foi conhecimentos específicos. Foi o quê? A parte básica. Português é peso 3. Eu até falei para vocês, uma amiga minha, ela gabaritou a parte de orientação educacional. Quando chegou na parte básica, das 10 questões de português, ela acertou 4. Então, ela foi lá para baixo. Então, uma coisa que eu falo para vocês, ó, quinta-feira a gente vai ter o simulado de matemática, sexta a gente vai ter o simulado de atualidades Goiás e no sábado a gente vai ter o simulado com correções nosso aqui. Então, aproveitem para revisar também a parte básica, tá bom? Essa aula de redação ficou gravada, gente. Quem quiser adquirir ela, vocês vão receber a apostila, mais o material rabiscado que o professor usou com ali, com os parágrafos que pode ser usado e mais a gravação do vídeo. Ainda estou vendendo por R$ 10. Quem ainda quiser, no final pode me chamar no privado do WhatsApp, que aí eu posso passar para vocês, tá bom? Amores, é isso. O momento de vocês tirarem dúvida é agora, tá? Só vou pedir assim que vocês voltem a desligar o microfone, que às vezes vem um ruído externo e aí pode atrapalhar aqui. Mas voltando aqui, tá bom, pessoal? Na transmissão repetitiva e métodos mecânicos, né? Então, a tradicional tem uma transmissão de conhecimentos que não é de forma sistematizada, tá? Os métodos, eles são repetitivos, então o professor ele repete, repete, repete para que o aluno possa memorizar e a educação é centrada no professor. Numa perspectiva crítica, então, a gente tem a crítica social, tem a questão da resistência e o foco nas desigualdades. E no pós-moderno, a gente tem a questão das identidades, subjetividades da vida contemporânea, ou seja, aqui vai incluir a questão da religião, étnico, questão racial, de tudo, tá bom? Então, aqui a gente ficou com a letra B como correta, tá? Vamos aí para a questão de número 8. Vamos falar de educação inclusiva, que também está aí no seu edital. A educação inclusiva é o resultado de um longo processo de evolução no entendimento dos direitos humanos e do papel da educação na promoção da equidade, movendo-se de uma abordagem segregacionista para uma mais inclusiva. A professora aqui falou de equidade e não igualdade. Por quê, gente?
A equidade é quando eu vou tratar os desiguais de forma desiguais de acordo com as suas desigualdades. Pessoal, eu tô ali com um aluno que tem baixa visão na sala, eu não vou entregar um material para ele com o tamanho da letra igual aos outros. O que que eu vou fazer? Eu vou imprimir materiais ampliada. Aconteceu comigo, com a minha turma em 2024. Eu tinha um aluno de baixa visão e aí todas as atividades que eu fazia com ele, eu o quê? Imprimia de forma ampliada. Então, eu não tratei ele de forma igual, eu tratei ele de forma desigual, de acordo com a sua desigualdade, que no caso era deficiência visual, tá bom? Então, vamos lá. Professores que trabalham na perspectiva da educação inclusiva, eles usam quais estratégias aí, ó? A galera já deixou abrir aqui o chat, o pessoal já colocou aqui letra B. Diversificam metodologias e recursos. Parabéns, gente. Restringir conteúdos, não, né? Substituir explicação. Na educação, a gente não substitui. Né? Na educação a gente complementa, a gente melhora, mas a gente não substitui e favorece a memorização e repetição? Também não. Então aqui ficamos com a letra B, diversificam metodologias e recursos, né? Então a educação inclusiva achei importante a gente falar para vocês do DUA, tá? Porque eu já vi questões que a Verbena já cobrou, que é o desenho universal para aprendizagem. Tem muita gente, muitos professores que não sabem, que nunca ouviram falar do DUA, que o DUA ele vai o quê? Orientar a diversificação de forma de representação, engajamento e expressão. Tá bom? Então, os professores, né, que trabalham numa perspectiva de uma educação inclusiva, eles vão adaptar recursos, linguagens, estratégias para o quê? Para atender diferentes alunos aí com as suas respectivas necessidades. Igual eu falei desse meu aluno de baixa visão, tá? E a gente não vai, gente, restringir os conteúdos. Tá? A gente vai fazer uma adaptação para que esses alunos eles tenham acesso a esses conteúdos igual aos outros, tá? A declaração de Salamanca. Quem assistiu a aula do Ravan segunda-feira, quem não assistiu, eu enviei nos grupos oficiais o link do YouTube. Pessoal, vejam essa aula de ECA e EPCD do Ravan, que já está lá no meu canal do YouTube. Mandei o link já para vocês. Ele fala um pouquinho também da declaração de Salamanca, porque quando a gente fala de uma educação inclusiva, a banca pode muito bem cobrar a declaração de Salamanca, tá? Então, a declaração de Salamanca e a LDB vão fundamentar nessa perspectiva. Declaração de Salamanca fala o quê? Educação para todos, sem restrição, sem preconceito, certinho? Então, eu coloquei aqui para vocês de veja, né, que a inclusão é diferente de redução de conteúdo, tá? A gente vai fazer uma adaptação, mas a gente vai evitar ali de reduzir. E a inclusão é o quê? É a diversificação de estratégias. Quais estratégias que eu vou usar para esses meus alunos aí, para eles continuarem andando igual os outros da sala? Tranquilo, gente? Então, ficamos aqui com a questão 8. Nossa, gente, agora que a gente chegou na metade das questões, eu não quero ninguém saindo, não. Quero todo mundo comigo até o fim. Eu falei, gente, eu acho que eu coloquei muito. Mas eu falei, tem problema não. Se for para ficar até 10 horas da noite, a galera fica. Não é, gente? Vocês não ficam comigo? Claro, vamos em casa. Então, vamos lá. Tô brincando, gente. Não vai até 9 horas, não. Ou até 10 horas, não. Né? Né, Laiane? Então vamos lá. Vamos aí para a questão de número 9. A inclusão nas discussões sobre a didática da história, de temas relacionados à diversidade, as novas relações com a natureza, bem como o combate radical ao eurocentrismo, tem indicado a necessidade de uma mudança e renovação estrutural dos conteúdos substantivos, além do trabalho efetivo com os conceitos epistemológicos constitutivos da formação do pensamento histórico. Olha só, gente, que interessante. Vocês estão percebendo que essas questões que eu peguei da verbena de 2025 e 26, eles estão muito focados na questão da diversidade? Vocês perceberam isso? Se vocês pegarem questões da verbena mais antigas, sei lá, 2022, 2021, 23, ele não está tão focado na questão de diversidade e inclusão. Por isso que é bom a gente fazer questões antigas, ou antigas, o que é, professor? É bom a gente fazer questões atuais. Muito interessante essa questão aqui da verbena. Então, eles estão cada vez mais, gente, colocando a questão da diversidade nas questões de prova, né? Mas vamos lá. De acordo com o texto, a didática da história tem como desafio a eliminação do ensino da história europeia? Não, gente, a gente não exclui nada na educação. O que que a gente faz? Antigamente, pelo menos no meu tempo, os livros de história parecia que a matriz da formação brasileira era somente europeia. E aí, com as mudanças que a gente teve aí, né, com algumas leis que modificaram lá artigos da LDB, não, agora tem um estudo que afro-brasileiro, ou seja, a nossa matriz agora, além da europeia, tem a formação afro,
né? E a formação o quê? Indígena também, tá bom? Mas não é que a gente colocou a africana e a indígena que a gente vai excluir a europeia. A europeia continua tendo, então a gente é essa mistura aí, tá bom? B, ênfase em conteúdos substantivos? Não, isso aí na perspectiva tradicional. C, inclusão de pluriepistemologia. Meu Deus, professora, gente, isso aqui foi da verbena. Inclusão de pluriepistemologia. Aí vocês responderiam o que era C, porque a D vem falando de renovação das técnicas. E a gente vê que numa perspectiva não é. Então, por eliminação, vocês colocariam o quê? Colocariam letra C. E o que que é o pluriepistemologia, gente? É o reconhecimento de múltiplas formas de produzir o conhecimento histórico. Então, quando a gente fala dessa questão histórica, ela vai muito além de uma tradição eurocêntrica, ou seja, europeia. Então, além dos saberes europeus, a gente vai incluir os saberes indígenas, africanos, populares e também os decoloniais. Certinho? E aí as outras, por que que elas não podem ser, né? Porque não propõe, né, o texto não propõe eliminar, mas combater, né, o eurocentrismo, ou seja, só a questão como é que fala? A cultura europeia que está aqui dentro do Brasil. Não, a gente é formado de múltiplas culturas, não só a europeia, tá? A C, o texto vai muito além de conteúdos substantivos. E a D, o desafio é epistemológico, não apenas técnico, né? Como foi falado ali, tá? Então ficamos aqui com a letra C como corretinha, tá? Pluriepistemologia, gente. Caiu aí na verbena, viu? Vamos aí para a questão de número 10. Ah, professora, você colocou uma questão de geografia. Gente, coloquei, mas vocês vão ver que lendo a questão vocês conseguem responder. Eu coloquei aqui mais como uma forma de vocês trabalharem a Uhum. interpretação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vê se tem alguém, se não Vamos, tiver aí, deve estar lá na quarta. deixa eu só desligar aqui os microfones. Então vamos lá. A BNCC estabelece parâmetros para o ensino de geografia na educação básica, orientando a formação do pensamento geográfico. De acordo com esse documento, o principal objetivo do componente de geografia, olha só, gente, vocês nem são de geografia e aí vocês já responderam. É a letra C. Olha que bacana que quando a gente consegue, gente, aprender mesmo ali da raiz, a gente consegue responder tranquilamente. Olha só. Professora, não sou de geografia, mas olha que legal. Letra A. Promover a memorização de mapas. Opa, a BNCC não trabalha com questão de memorização. Então eu já excluo a letra A. B. Priorizar o estudo físico-natural do território de forma dissociada da ação humana. Aí eu paro e penso, eu vou trabalhar a questão, estudo físico, né? O território separado da ação humana? Não, eles são indissociáveis. Beleza. Letra C. Desenvolver a capacidade de compreender o mundo por meio do raciocínio espacial. Realmente é isso, gente. A gente vai trabalhar com os nossos alunos, até quem vai trabalhar com séries iniciais, que a gente também ministra aula de geografia. A gente não trabalha também, gente, essa capacidade do aluno de compreender o mundo por meio de raciocínio espacial. A gente das séries iniciais também trabalha com isso. Então, letra C correta. E a D diz assim: restringir o conteúdo à escala nacional. Não, gente, a gente não vai restringir nada. Beleza? Então, vocês perceberam que por dedução a gente conseguiria responder? Eu achei essa questão muito bacana. Por isso que, mesmo sendo de geografia, eu quis trazer ela. Até porque lá no edital de vocês, na parte específica, conhecimentos pedagógicos para pedagogo, tem a parte da BNCC e ele colocou ali todas as disciplinas, né? Português, matemática, inclusive tem lá o ensino de geografia. Então, eu achei bem bacana, tá? Então, letra C como correta. Segundo a BNCC, o componente curricular de geografia tem como objetivo o quê? Desenvolver o raciocínio geográfico, tá? E também a capacidade de compreender o mundo e suas transformações por meio do pensamento espacial. Então, por isso que a questão de número 10, letra C, tá bom? E aí, com isso, a gente vai para a questão de número 11, a avaliação em língua inglesa. Ah, professora, eu não sou professora de língua inglesa, mas a questão aqui, gente, ela não vai estar perguntando coisa de inglês, não, tá? Ela vai estar perguntando de avaliação de forma geral. Então, vamos lá. Concepções contemporâneas de avaliação em língua inglesa compreendem esse processo como parte essencial do ensino, permitindo observar o desempenho do aluno em contextos autênticos do uso da língua. Avaliar significa acompanhar e regular a aprendizagem.
contribuindo para o replanejamento das ações pedagógicas. Com base nessas concepções, a avaliação deve. Então, gente, ele só falou que era de língua inglesa, mas o item foi perguntando a avaliação de modo geral. Vocês já responderam aí, letra C, né? Então vamos ver. Letra A fala concentrar-se na quantificação de resultados em teste padronizado. Gente, isso aí era usado dentro de uma pedagogia tradicional. Tradicional que usava o quê? A quantidade, né? Então a quantificação estava em cima da qualidade. Então, sai letra A. B. Restringir-se à verificação final de conteúdos. Não, isso daí era dentro de uma perspectiva de uma pedagogia tradicional. Oh, meu Deus. Minha princesinha aqui, gente. Enchendo o saco aqui, a Isabela. C. Favorecer o acompanhamento processual e reflexivo da aprendizagem. Perfeito, gente. Agora a gente está falando do quê? De uma pedagogia, de uma avaliação formativa. Na avaliação formativa, a gente vai trabalhar com os estudantes de forma processual e contínua. E também a gente tem que ser reflexiva. Ou seja, se eu estou trabalhando ali com o meu estudante uma avaliação e eu estou vendo que não está dando certo, eu vou fazer um replanejamento para poder trabalhar ali com os meus estudantes, mas ela não pode sair dessa questão processual, né? E contínua. E a D deu errado aí porque fala funcionar como um mecanismo de controle e hierarquização dos alunos. Não, isso aí também era dentro de uma perspectiva tradicional. Então, com isso, a gente fica com a letra C. Parabéns, meus amores. Acompanhamento pessoal, processual e reflexivo. Então, a gente falou de um acompanhamento processual, eu estou falando de uma avaliação formativa. E a avaliação formativa, gente, ela acompanha de forma contínua o processo de aprendizagem. E ela vai permitir o quê? Intervenções pedagógicas ao longo do percurso. Tranquilo? A avaliação formativa ela também tem caráter reflexivo, porque vai envolver o estudante na reflexão do seu próprio aprendizado, e aí a gente vai formar o quê? Pessoas com autonomia, pessoas que saibam debater, pessoas que saibam o que compartilhar, né? Não aquele aluno que só decorou para poder fazer prova, tranquilo? E também, pessoal, que eu falei para vocês, a questão do replanejamento. Então, os dados da avaliação, ela vai orientar o quê? Um replanejamento das ações pedagógicas pelo professor. Fiz ali um planejamento, eu vi que precisa modificar, adicionar ou fazer alguma coisa, eu vou ali e posso replanejar. Tranquilo? Então, com isso, a gente ficou com a letra C como correta. Tá bom, meus amores? Então, vamos aí, pessoal, desliguem o microfone. Vamos aí agora para a questão de número 12, que diz o seguinte: de acordo com a LDB, a Lei 9394, né, o atendimento educacional é pautado no aproveitamento do tempo de aprendizado de cada aluno, considerando que o desenvolvimento humano é individual. Em relação ao aluno com deficiência, gente, o que que a LDB prevê? Responda aí para mim enquanto eu desligo o microfone aqui do povo. Qual letra que vocês colocariam aí, gente? Deixa eu olhar. A. Vamos ler aqui, então? Flexibilização do currículo por meio de adequações, possibilitando formas de acesso que considerem as especificidades de cada aluno? É isso? Perfeito, gente, é isso mesmo. Lá na LDB ela fala, né, que tem que haver uma flexibilização do currículo, tem que haver uma adequação do currículo para esses alunos, de forma o quê? Que eles tenham acesso aí, né? E a gente tem que considerar o quê? As especificidades, as fragilidades de cada aluno. Por isso que no início do ano a gente faz uma avaliação diagnóstica ali com a nossa turma e a gente vai ver o que que nossos alunos, quais alunos que eu vou precisar encaminhar, quais alunos que eu vou precisar fazer um planejamento, fazer atividades diferenciadas e assim por diante, tá bom? Então, letra A. A B diz alteração expressiva do conteúdo básico de acordo com as necessidades. Não. C. Redução dos conteúdos básicos. Então, a gente já viu que a gente não reduz, considerando que o aluno com deficiência não se desenvolve de forma igualitária. D. Flexibilização do currículo por meio de atividade específica para os alunos com deficiência. Então, aqui a gente ficou com a letra A como correta. E aqui eu coloquei para vocês o artigo, tá, gente? O artigo 59 prevê que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos
para atender às suas necessidades. Então, quando a gente fala de flexibilização curricular, eu não estou falando de redução e nem de eliminação dos conteúdos, tá? Mas eu estou falando o quê? De uma adequação de forma o quê? Que o aluno tenha acesso e que ele tenha participação, respeitando as suas individualidades e as suas especificidades. Deu para entender, gente? Coloquei uma atenção aqui para vocês que flexibilizar é diferente de reduzir conteúdo. Cuidado, tá? A LDB ela garante acesso pleno com as adequações metodológicas aí para cada estudante. Certinho, meus amores? Tranquilo até aí? Eita, professora. Ó, lembrando que aqui é revisão, tá, gente? Eu tô aprofundando aqui, mas eu tô tentando ser o mais objetiva possível, tá? Então, vamos aí com a questão de número 13. Vamos falar da BNCC de História, tá bom? No edital de vocês fala da BNCC de todas as disciplinas aí. Então vamos lá. A história proposta pela terceira versão da BNCC é uma busca anódina por explicação e compreensão de um passado histórico, sem considerar os efeitos das narrativas, as lutas em torno delas e o uso do passado que impõe a perspectiva de um passado prático, atenta ao elemento ético-político do ensino. A versão homologada da BNCC de História recebeu críticas dos pesquisadores em virtude do seu caráter. E aí, pessoal? Letra D, eurocêntrico. Perfeito, gente. Perfeito. Inclusive, a gente fez uma questão agora sobre isso, né? Então, as críticas dos pesquisadores era isso, que a matriz brasileira ela não é só europeia, ela tem outras matrizes também. Então, aqui a gente ficou com a letra D como correta, tá? Então, pesquisadores de história, até coloquei o nome aqui, Luiz Fernando Serra e Itamar Freitas, eles criticaram, gente, essa versão homologada da BNCC, porque privilegiava uma narrativa histórica centrada o quê? Na tradição europeia. E aí, não importava com as perspectivas africanas, nem indígenas e nem também latino-americana, né? Então, o texto aqui, ele aponta o quê? Que a BNCC, ela ignora esses usos do passado e esses elementos ético-político, tá bom? Então, a crítica é esse eurocentrismo aí. Perfeito? Vamos aí para a questão de número 14. Vamos falar aí da ditadura militar, né? A partir de 1964, com a implantação da ditadura militar, primou-se por estabelecer um governo com base no fortalecimento centralizador do poder executivo, pautando as ações administrativas pelo primado do econômico sobre os aspectos políticos sociais. No tocante à questão educacional, defendia-se a aplicação da teoria do capital humano. Nesse contexto, o que tomou vulto no âmbito do Estado brasileiro e na educação, qual ideologia aí, galera? Foi a humanista, foi a tecnocrática, foi a estratégica ou foi a científica? O que que vocês dizem aí, ó? B. Muito bem, gente. Letra B, né? A tecnocrática. Humanista. Nunca que numa ditadura militar, né? Na época da ditadura militar, ia ter um viés, uma ideologia humanista, né? Nem científica e muito menos estratégica. Então, a gente tem aqui uma visão, uma ideologia, o quê? Tecnocrática, tá? E o que que é, gente, uma ideologia tecnocrática? É quando valoriza a técnica, a eficiência, a racionalidade. Não foi isso que aconteceu, gente? Na época da ditadura militar, né, houve aí, né, os cursos profissionalizantes, os cursos técnicos, por quê? Porque colocava, né, as pessoas para poder estudar, para poder formar esses técnicos em curto tempo, né, espaço de tempo, era ali cursos de 6 meses ou até menos, para poder estar trabalhando ali nas fábricas e nas indústrias, porque estava em constante, né, movimento nessa época aí, né? Então, aqui o poder ele é exercido o quê? Por especialistas técnicos. É isso que eu falo, gente. Na pedagogia tradicional, ali o aluno era passivo e o professor era ativo. Numa pedagogia nova, o aluno era ativo. E numa pedagogia tecnicista, gente, responda aí para mim. Quem era ativo? Quem era passivo? Como é que era, gente, numa pedagogia tecnicista? Se o professor recebia, né, as orientações lá de cima da Secretaria de Educação para ele poder transmitir esses conteúdos para os alunos, então, tanto o aluno, como a Anne falou aí, tanto os professores
são passivos. Então, numa pedagogia tecnicista, professor e aluno são passivos. Por quê? O professor recebe as instruções ali, né? Da parte superior, no caso a Secretaria de Educação, e o professor ele não podia modificar nada que estava ali. O professor recebia e ele tinha que o quê? Transmitir ali para os alunos. O professor ele não tinha uma abertura para mudar nada no que estava ali. Perfeito? Igual o Vitor Hugo falou aqui. Então, tanto aluno quanto professor eles são passivos. Perfeito. Tá bom? Coloquei aqui a questão, né, do contexto histórico. Então, houve a ditadura militar aí entre 1964 e 85, né, a teoria do capital humano de Schultz, o acordo MEC-USAID, né, que foi aí do MEC ali com os Estados Unidos, e a educação a serviço do desenvolvimento econômico. Então, os ricos vão fazer faculdade, graduação, e os pobres vão fazer cursos técnicos para estarem a serviço do desenvolvimento econômico. Tá vindo fábrica, tá vindo indústria. Então, vamos formar mão de obra aí, vamos formar pessoas em cursos técnicos para trabalhar nessas indústrias. Já falei para vocês e vou falar de novo. Assistem depois o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Tempos Modernos tem até no YouTube. Ele fala justamente nessa época tecnicista aí. É maravilhoso de assistir. Se não der tempo de assistir antes da aula, da prova, vocês assistem depois, tá bom? Já viu, né, Vitor? Bem interessante. É um exemplo assim, clássico de uma educação tecnicista. E aí, meus amores, agora a gente vai para nossa. Ah, não, é até a 18, né? Opa, eu tava aqui que era até 16, então vamos que vamos. Questão de número 15. Opa, vamos falar do nosso Vivi. Amo Vivi. Vivi enfatizou a importância das interações sociais e culturais no desenvolvimento cognitivo. No contexto da geografia, isso implica em atividades colaborativas e discussões em grupos que ajudam os alunos a construir conhecimentos de forma coletiva. O texto apresentado está relacionado a qual teoria de aprendizagem no ensino de geografia, gente? Eu achei interessante essa questão porque poderia colocar no ensino de história, no ensino, né, de séries iniciais, no ensino aí de professores de educação infantil. Ela pode ser encaixada em qualquer área aí, tá, gente? E aí, o que que vocês dizem? Letra A, sócio-interacionismo, muito bem. Aprendizagem significativa, letra C, a gente vai lembrar de Ausubel, né? O construtivismo, a gente tem aí também a questão de outros autores, mas por que que eu não vou encaixar Vygotsky no construtivismo? Porque Vygotsky já vem falando da questão social. Então, Vygotsky fala do sócio interacionismo, ou seja, a questão social também está envolvida aí na aprendizagem do estudante, beleza? Então, ficamos aqui com a letra A, sócio-interacionismo. Então, o sócio-interacionismo, ou a gente pode também chamar de sócio histórico-cultural de Vivi, defende o que, gente? Que o desenvolvimento cognitivo vai ocorrer por meio das interações sociais e também da mediação cultural. Então, ele diz que a aprendizagem, antes de tudo, é um processo o quê? Coletivo, tá? Então, no ensino de geografia, por exemplo, né, isso vai traduzir o quê? Atividades colaborativas, debates, construções coletivas do conhecimento espacial. Gente, nada diferente de um pedagogo. Nós, pedagogos, quando a gente vai trabalhar também, né, essa questão do sócio-interacionismo, a gente também não trabalha com atividades colaborativas, a gente não trabalha também com debates, construções coletivas e também conhecimentos espacial, sim. Ó, quinto ano, né? Sou professora de quinto ano. A gente tem lá geometria e a gente trabalha essa questão espacial com os alunos também. Nada modifica. Tranquilo? E aqui eu coloquei para vocês, tá, gente? A diferença importante, construtivismo de Pipi, que vai falar de uma construção individual, e o sócio-interacionismo de Vivi, que vai falar de uma construção coletiva e mediada. Tá bom? Então, por isso que a gente fica com a letra A como correta. Vamos aí para a questão de número 16. A tendência pedagógica que enfatiza a aprendizagem centrada no aluno e na construção do conhecimento por meio da colaboração entre pares é denominada de. E aí, pessoal? Laiane já falou letra B, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Alane, letra B. Tradicionalismo. Não, né, gente? Que o tradicional é centrado no professor. Aí a B fala construtivismo pedagógico. Perfeito, gente. O construtivismo pedagógico, gente, ele vai falar desse trabalho primeiro, que no construtivismo o aluno, que é o centro,
ali, né, da aprendizagem e há essa colaboração entre os pares. Perfeito. Pedagogia Waldorf não, pedagogia logosófica não. Gente, pedagogia da Waldorf é muito interessante. Quando eu estava fazendo pedagogia lá na UNB, tinha uma professora que ministrava a matéria de pedagogia Waldorf e eu fiquei muito encantada. Na época só tinha a escola da pedagogia Waldorf lá no Lago Norte e eu saía daqui de Taguatinga, ia lá pro Lago Norte para fazer estágio com a pedagogia Waldorf. Pedagogia Waldorf, gente, é, é uma pedagogia, né, um trabalho, assim, dentro da escola, né, em que o aluno, ele faz as coisas ele tudo sozinho, conectado com a natureza. Cada sala de aula lá da pedagogia, lá da escola, tinha uma mini cozinha, então os próprios alunos que faziam o lanche, eles tinham aula de horta, eles tinham aula de agricultura, sabe, aquela coisa bem assim mística assim mesmo, sabe? E eu toda encantada. Só que quando a gente se forma, que a gente termina a faculdade, a gente vê que a realidade é outra, né, gente? A gente não consegue, consegue trabalhar uma pedagogia Waldorf dentro de uma escola pública, mas tem as escolas Waldorf aí particulares, pelo menos aqui no DF tem, né? E pedagogia logosófica também não, tá bom? Então, ficamos aqui com a letra B, né? Então, quando a gente fala de construtivismo, a gente fala do aluno como centro do processo. Então, o aluno é colocado como protagonista ativo na construção do seu conhecimento. Há uma colaboração entre os pares, então a aprendizagem ela vem de forma colaborativa. E as bases teóricas, né? Fundamentados em Piaget, quando fala da construção individual, e também do Vivi da construção social, também com influências de Dill e de Ausubel. Tranquilo? Então ficamos aí com a letra B como correta. Vamos aí na questão de número 17. Ó, já coloquei 17 e 18 junto, né? A professora quer acabar logo. Então vamos lá. Questão de número 17. A BNCC é importante, pois. E aí, gente, qual letra que vocês colocariam aí? A, B, C, D. Todo mundo botou A. Visa garantir que todos os estudantes brasileiros tenham acesso a uma informação integral. Perfeito. Por isso que a gente tem a parte comum, que ela vai ser comum a todos os currículos aí do Distrito Federal, né, dos municípios e dos estados aí. Perfeito. A B diz que estabelece um currículo que deve ser seguir rigidamente, sem adaptações, não. Substitui os currículos estaduais, não, porque a BNCC não é currículo. E D orienta apenas a educação infantil, sem comentários. Vamos aí na 18. A diversidade cultural. Olha aí, gente, mais uma questão da verbena falando de diversidade. Nas escolas deve ser evitada, pois pode gerar conflito. Pelo contrário, né, gente? B. Interrompida, pois os estudantes já pertencem a uma cultura. C. Promovida, pois contribui para a formação de cidadãos em uma sociedade plural. Sim, a nossa sociedade ela é plural, né? Por isso que a gente tem lá no LDB e na Constituição Federal o pluralismo de ideias, né? Então, ficamos com a letra C. E a D diz restrita aos estudantes de minorias étnicas. Nada a ver. Então, coloquei aqui para vocês, tá? 17. Formação integral. A BNCC não substitui currículos locais e ela não é rígida, até porque o BNCC não é um currículo. Ela vai definir as aprendizagens essenciais, vai garantir a formação integral a todos os estudantes brasileiros, desde a educação infantil até o ensino médio. E da 18, questão da diversidade. Então, a diversidade cultural deve ser promovida para formar cidadãos críticos em uma sociedade plural, tá? Então, a gente não pode evitar e não pode restringir elas. Certinho, gente? Então, terminamos. Fim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quer ter acesso aí à nossa aula de redação, pode falar comigo no privado. Né, por apenas R$ 10 eu já mando o vídeo, mando as aulas tudo direitinho. Quem quiser participar aí do nosso simulado comentado sábado, vai ser desse jeito igual tá aqui, tá, gente? Vocês recebem o simulado, vocês vão ter 3 horas para fazer. Vocês vão fazer como vocês estivessem na sala lá fazendo. E à tarde vai entrar eu, vai entrar o Jonathan, vai entrar o Elton, né, de matemática, vai entrar o Toniel de atualidades, vai entrar o Ravan e a gente vai estar corrigindo
todo esse simulado. Vai ser tipo uma revisão bem diferenciada mesmo para vocês. Só errou duas de Juliano. Que bom, gente. Fico muito feliz. Olha só, gente, amanhã vai ser de legislação, né? Eu até acabei colocando algumas de legislação para misturar. A professora Milena me mandou uma mensagem aqui. Eu não sei se aconteceu alguma coisa do trabalho dela. Mas se caso ela não puder, gente, eu entro, tá? Eu